Iniciando mais um dia de trabalho, comecei a fazer o fechamento desses dois buracos. Achei necessário fazer esse vídeo. Eu fiz o vídeo curto, né? Mas achei necessário fazer esse vídeo mais prolongado e explicativo, porque é um serviço que sempre aparece. Todo mundo precisa de estar fazendo um buraco no forro para poder estar acessando fios ou cano de ar-condicionado, ou até mesmo um buraco porque está tendo uma infiltração, precisa ver o que é. Então, o serviço é muito simples. A gente isola toda a área, como nesse caso aí foi isolado o ar-condicionado e o chão. Requadra ele direitinho para poder ficar mais fácil de cortar a placa. Eu joguei uma água. Eu sempre gosto de jogar uma água porque sempre fica uma poeira por cima do forro. E isso aí faz com que não grude o gesso quando você cola e o buraco fica um serviço mal feito. Pode ser que caia ou que você consiga levantar ele, que não é o intuito, né? Então, para ficar um serviço bem feito, tem que jogar uma aguinha, limpar a área da placa que você está colocando e da placa que já está no lugar. Eu vou fechar o buraco da seguinte forma: esse de um jeito e o outro buraco de outra maneira, mostrando aí duas formas de estar fechando o buraco. Esse buraco aí eu fiz cortes diagonais com ele e encaixei ele certinho. Então não precisou de fazer nenhuma estruturinha por baixo, prender nem um pedacinho de placa para poder estar segurando. Ele mesmo encaixa certinho e consegue estar nivelado com a placa. Dá um pouco mais de trabalho, mas aí você não precisa nem de alicate, turquês, arame, de nada. Só da placa mesmo e o serrote e o sisal, o gesso. Eu particularmente gosto de trabalhar desse jeito aí, mas cada um tem a sua preferência. Fiz um buraco no meio da placa para estar acessando a parte de cima e travando ela com o sisal e o gesso. Quando você une o sisal e o gesso, ele vira uma meleca, ele vira uma plasta dura que cola, né? O sisal é esse material fino que está na minha mão, parece uma bucha vegetal, esse fiapo, que ele é feito de uma planta. Então sigo chumbando as 4 pontas para poder fixar essa placa. Com esse processo concluído, acabei de chumbar a placa, coloco esse pedacinho de placa, que é o que sobrou da última vez que eu cortei, para poder estar enchendo de massa. Sem esse pedacinho a gente não consegue encher de massa, porque precisa de alguma coisa por cima para estar recebendo gesso. O gesso vai grudar nas laterais, mas eu preciso dessa parte de cima para poder o gesso não subir. Se não tiver essa parte por cima, o gesso vai ficar só subindo, nunca vai parar. Então, tendo essa plaquinha por cima, gera um limite. Então, vamos precisar ir nesse pedaço da desempenadeira da espátula para estar enchendo e desempenando a área e alisando. Enquanto a massa não fica pronta, é cerca de 3 minutos, 4, para ela dar o ponto, eu comecei a acertar o outro lado também. Dei uma olhadinha para saber se está sem arame. Se tiver sem arame, você recoloca o arame
porque o sustento do forro é o arame. Mas neste caso estava tudo ok. O rapaz, quando cortou o forro, ele não acertou os arames. Então medi a placa, mesmo sistema. Cortei a placa do tamanho certinho. Agora sim a massa ficou pronta. Conseguimos adiantar o outro lado. E essa parte eu julgo como parte mais fácil, que é arrematar. Só tampar as gritas e depois raspar com a desempenadeira. Em seguida, alisando com a espátula. Ok, um lado finalizado, agora partimos para o outro. Fazemos a colocação do arame para estar instalando o que a gente chama de toquinho, né? Um pedacinho de placa amarrado por baixo com o arame para estar segurando a placa enquanto a gente não chumba, né? Porque, ao contrário do outro lado, ele não foi cortado no tamanho exato. Foi cortado um pouco menor. Então eu preciso de alguma coisa segurar para a gente estar colocando a placa por cima, senão ela cai. Mais uma vez joguei água na área para estar limpando. E agora eu vou fazer a instalação dos toquinhos, igual eu falei. Pode ser um pedaço de cano, um pedaço de cerâmica, qualquer coisa reta que a gente consiga estar amarrando aí no forro para estar servindo de escora para a placa poder ficar. Passei a placa primeiro antes de colocar as 4 escoras, porque muitas vezes depois das 4 escoras no lugar não tem como passar a placa porque fica muito apertado. Como já passei por isso antes, já estou acostumado com esse serviço aí. Pronto, iniciei o processo de chumbar a placa. A placa já está escorada no nível. Em seguida, quando secar, que é o tempo da massa dar o ponto, a gente pega essa massa de chumbo, joga um pouco de água, bate, acrescenta mais um pouco do pó do gesso e enquanto ela vai dando ponto, a gente vai retirando os toquinhos de gesso. Um serviço fácil, um serviço rápido. Em sequência é só arrematar. O gesso ele seca bem rápido, ele consegue travar esse pedaço de placa
em cerca de 3 minutos, 4 minutos. Quando é um pedaço de placa maior, é claro que exige mais tempo, né, que é mais pesado. Então é isso aí, galera. Vídeo finalizado. Espero que eu tenha ajudado a você que esteve assistindo até aqui. Espero que eu tenha tirado as suas dúvidas. Se sobrar mais alguma dúvida, deixa aí no comentário. Eu vou ter um prazer de estar respondendo.